dia! Bom dia! Começando aqui mais um episódio da nossa live Leitura de Fazedor. Todos os dias a gente se encontra aqui pela manhã para ler um trecho de um livro juntos. Nessa temporada a gente está lendo juntos o livro Rápido e Devagar. Não, a gente acabou de terminar ele. A gente está lendo juntos o livro Design Thinking, do Tim Brown. Um livro incrível, né? As lições para potencializar a inovação e conduzir a sua empresa ao sucesso. É isso aqui que a gente está lendo agora e a gente vai começar já já. Como é que vocês estão? Vocês assistiram a live de ontem? Ontem eu tava aí, hein? Se você não assistiu a live de ontem, é só você acessar o nosso canal do YouTube. Lá você tem a reprise de todas as lives dos últimos livros que a gente leu junto. Caso vocês não saibam, esse daqui é o 8º livro, deixa eu ver. 4, 5, 6. Esse é o 7º livro que a gente está lendo juntos em live. E está sendo muito interessante para mim fazer essa leitura matinal. Primeiro, porque ler é muito importante. E segundo, porque ler é muito importante, né? Agora, da próxima vez que você estiver conversando com alguém e a pessoa perguntar para você que livro você está lendo, você vai poder falar. Vai poder falar assim, ó. Eu estou lendo o livro Design Thinking, do Tim Brown. E ele é um livro muito interessante. Mas sem mais delongas, vamos continuar de onde a gente parou ontem. Parte 1. O que é o Design Thinking? Capítulo 1. Saindo da zona de conforto, ou como o Design Thinking é mais do que estilo. Amor, você consegue entrar para ver como é que tá o áudio? Toma. Teste de som para ver como é que tá o áudio. Teste de som para ver como é que tá o áudio, com uma voz sensual de locutor. Show, agora dá um monte de curtida aí. Em 2024, a Shimano, fabricante japonesa líder de peças de bicicletas, vivia uma estagnação em seus segmentos tradicionais de mountain bikes e bicicletas de corrida de alta qualidade nos Estados Unidos. A empresa sempre se baseara em nova tecnologia para orientar o seu crescimento. Investiu pesado para se adiantar à próxima inovação. Diante do mercado em evolução, parecia prudente arriscar algo novo. Assim, a Shimano convidou a Ideal para colaborar. A Ideal é a empresa do Tim Brown. O que se seguiu foi um exercício de relações entre designer e cliente, que assumiu um tom muito diferente do que teria sido algumas décadas ou até mesmo alguns anos antes. Tá travando. A Shimano não nos passou por uma lista de especificações técnicas e uma pasta cheia de pesquisas de mercado e nos mandou de volta ao nosso escritório para projetar um monte de peças. Em vez disso, unimos forças e exploramos juntos o cenário da evolução do mercado de ciclismo. Na fase inicial, reunimos uma equipe interdisciplinar de designers, cientistas comportamentais, publicitários e engenheiros para identificar as restrições do projeto. A equipe partiu da ideia de que deveria focar o segmento superior do mercado. Em vez disso, foi a campo para descobrir que 90% dos norte-americanos adultos não andavam de bicicleta, embora 90% andassem na infância. Procurando novas formas de abordar o problema, eles conversaram com todos os tipos de consumidores e descobriram que quase todas as pessoas tinham memórias felizes de andar de bicicleta na infância, mas se sentiam dissuadidos do ciclismo. Pela experiência do varejo, incluindo os intimidadores vendedores de roupa e lycra que atuavam na maioria das lojas, pela enorme complexidade e custo excessivo das bicicletas, acessórios e roupas especializadas, pelo perigo de andar de bicicleta em estradas e ruas que não foram projetadas para isso, e pela exigência de manutenção de uma máquina sofisticada que provavelmente só será usada nos fins de semana.
eles observaram que todos os entrevistados pareciam ter uma bicicleta na garagem com o pneu vazio ou com a corrente quebrada. A exploração concentrada no ser humano que procurava saber a opinião de fanáticos por ciclismos, mas também, e o principal, de pessoas que não pertenciam à base de clientes essenciais da Shimano. Levou à descoberta de que uma categoria nova de ciclismo poderia reconectar os consumidores norte-americanos e suas experiências da infância. Um enorme mercado inexplorado começou a tomar forma. A equipe de design, inspirada nas antigas bicicletas Schwinn, das quais todos se lembravam, saiu com o conceito de custom, o simples para passear de bicicleta. Assim, custom, o simples prazer de passear de bicicleta. O custom atrairia consumidores afastados a uma atividade simples, direta, saudável e divertida. As custom bikes, construídas mais para o prazer do que para o esporte, não teriam controle no guidão, nenhum cabo passaria pela estrutura, nenhum alojamento de marchas de precisão para serem limpas, ajustadas, consertadas ou substituídas. Como as bicicletas de antigamente, os freios eram acionados pedalando para trás. As custom bikes tinham selins estofados confortáveis, guidão vertical, pneu resistente à perfuração e não precisavam de manutenção, mas não estamos falando de uma bicicleta retrô, incorporava uma engenharia sofisticada, com transmissão automática que trocava de marcha conforme a bicicleta acelerava ou desacelerava. 3 grandes fabricantes, a Trek, a Helle e a Giant, começaram a desenvolver novas bicicletas incorporando os componentes inovadores da Shimano, mas a equipe não parou por aí. Os designers poderiam ter concluído o projeto como adeptos holísticos do design thinking. Eles seguiram em frente. Criaram estratégias de varejo nos pontos de venda para comerciantes independentes de bicicleta. Cadê? Lá. Em partes para reduzir o desconforto que os principiantes sentiam em ambientes de varejo criados para atender os entusiastas do ciclismo. A equipe desenvolveu uma marca que identificava as custom como uma maneira de apreciar a vida. Relaxe, explore, vá sem pressa, vagueie sem destino. Quem chegar primeiro é mulher do padre. Em colaboração com autoridades locais e organizações de ciclismo, a empresa criou uma campanha de relações públicas, incluindo um site que identificava lugares seguros para andar de bicicleta. Muitas outras pessoas e organizações envolveram-se nos projetos, à medida que passava da inspiração à ideação e à fase de implementação. De forma interessante, os primeiros problemas que os designers esperavam solucionar, a aparência, foi adiado para o último estágio do desenvolvimento, quando a equipe criou um design de referência para mostrar que era possível e inspirar os fabricantes de bicicleta. Um ano após o sucesso do lançamento, 7 outros fabricantes haviam se candidatado a produzir as custom bikes. Um exercício de design se tornou um exercício de design thinking. 3 espaços de inovação. Eu gostaria muito de apresentar uma fórmula simples e fácil que garantisse que todos os projetos terminassem com o mesmo sucesso, mas a natureza do design thinking não torna isso possível. Em contraste com os defensores da administração científica do início do último século, os design thinkers sabem que não existe uma melhor forma de agir. Há pontos de partida e pontos de referência úteis ao longo do caminho, mas o contínuo da inovação pode ser visto mais como um sistema de espaços que se sobrepõe do que uma sequência de passos ordenados. Podemos pensar neles como a inspiração, o problema ou a oportunidade que motiva a busca por solução, a ideação, o processo de gerar, desenvolver e testar ideias,
e a implementação, o caminho que vai do estudo de design até o mercado. Os projetos podem percorrer esses espaços, os projetos podem percorrer esses espaços mais de uma vez, à medida que a equipe lapida suas ideias e explora novos direcionamentos. A natureza interativa, eu não sei o que é interativo. É assim que se escreve interativo? Eu achei que fosse de interativo, tipo interativo, de interação. A natureza interativa e não linear da jornada não decorre de desorganização ou indisciplina, mas de o design thinking ser um processo exploratório. Quando realizado de modo correto, leva a descobertas inesperadas, e seria tolice não pagar para ver para onde elas levariam. Muitas vezes essas descobertas podem ser integradas ao processo sem interrupção, e outras, a descoberta motiva a equipe a rever algumas de suas premissas mais básicas. Enquanto testa um próximo protótipo, por exemplo, os consumidores podem nos proporcionar insights que apontam para o mercado mais interessante. Isso aconteceu com o pessoal da Fricô. Não sei se vocês já viram no Shark Tank. Eles tinham uma ideia de fazer um produto e sem querer eles criaram um produto que você borrifa no bacio sanitário, no vaso, e ele impede que o cheiro de necessidades se espalhe pelo local. Eu cheguei a comprar um desse aí, mano. Minha esposa, quando ela vai no banheiro, meu Deus do céu. Você. Vocês aceitam um cafezinho, gente? Tomar um cafezinho para acordar. Insights dessa natureza devem nos inspirar a ajustar ou repensar nossas premissas em vez de seguir em frente presos ao plano original. Tomando de empréstimo um termo da linguagem da área da informática, essa abordagem deveria ser vista não como uma reinicialização do sistema, mas como uma importante atualização. O risco desse tipo de abordagem interativa é que ela parece estender o tempo necessário para levar uma ideia ao mercado, mas essa é uma percepção imediatista. Uma equipe ciente do que está acontecendo não se sente pressionada a dar o próximo passo lógico em um caminho que acabará sendo improdutivo. Vemos muitos projetos mortos pela administração por se tornar claro que as ideias não eram boas o suficiente. Quando um projeto é abortado depois de meses ou até anos, é arrasador, tanto em termos financeiros como morais. Uma equipe ágil de design thinkers terá elaborado e testado o protótipo desde o primeiro dia do projeto e se corrigido no processo. Como dizemos na Ideal, fale muitas vezes para ter sucesso mais cedo. Pelo fato de ser ilimitado, neutro e interativo, um processo impulsionado pelo design thinking parece caótico para quem o vivencia pela primeira vez. Mas ao longo da vida de um projeto, ele passa a fazer sentido e atinge resultados que diferem de forma visível dos processos lineares baseados em marcos que definem as práticas dos negócios tradicionais. De qualquer maneira, a previsibilidade leva ao tédio e o tédio leva à perda de talentos. Isso aqui é interessante, hein? A previsibilidade leva ao tédio e o tédio leva à perda de talentos. Isso aqui é legal. Vou anotar isso aqui. E também leva a resultados que fáceis para os concorrentes copiarem. Deu uma erradinha aqui. É melhor assumir uma abordagem experimental, compartilhar processos, incentivar a propriedade coletiva de ideias e permitir que as equipes aprendam com as outras. Uma segunda forma de pensar nos espaços sobrepostos da inovação é em termos de fronteiras. Para um artista em busca da beleza ou um cientista em busca da verdade, as fronteiras de um projeto parecem restrições indesejadas, mas a marca de um designer, como dizia o lendário Charles Eames, é a indisposição de aceitar as limitações.
Sem restrições, o design não pode ser criado. E o melhor design, um equipamento de médico de precisão, um abrigo de emergência para vítimas de desastres, muitas vezes é projetado com limitações relativamente grandes. Para casos menos extremos, basta olhar para o sucesso da Target ao levar-o para um público mais amplo ou a um custo significativamente inferior do que era praticado até então. Na verdade, é muito difícil para um exímio designer como Michael Graves, criar uma coleção de utensílios de cozinha de baixo custo, ou para Isaac Mizrahi criar uma linha de roupa a Pret-a-Porter, do que a criar um design de uma chaleira que será vendido em uma loja de museu por centenas de dólares, ou um vestido que será vendido a uma sofisticada boutique por milhares de dólares. A disposição e até a aceitação empolgada das restrições constituem um fundamento do design thinking. O primeiro estágio do processo do design costuma se referir à identificação das restrições mais importantes e à definição de critérios para sua avaliação. As restrições podem ser mais bem visualizadas em função de 3 critérios sobrepostos para boas ideias. Praticabilidade, o que é funcionalmente possível no futuro próximo. Viabilidade, o que provavelmente se tornará parte de um modelo de negócio sustentável. E a desejabilidade, o que faz sentido para as pessoas. Um design competente solucionará essas 3 restrições, mas um design thinker colocará em equilíbrio harmonioso. O popular Nintendo Wii é um bom exemplo do que acontece quando alguém consegue fazer isso. Durante muitos anos, uma verdadeira corrida armamentista de gráficos sofisticados e consoles mais caros vinham impulsionando a indústria de videogames. A Nintendo percebeu que seria possível romper esse círculo vicioso. Tá aqui, ó, as 3 restrições. Ó. Tá num circulinho, que é desejabilidade, viabilidade e praticabilidade. O círculo vicioso e criar uma experiência mais imersiva, utilizando a nova tecnologia do controle por gestos. Isso implicava em menos foco na resolução dos gráficos, o que por sua vez levou a um console mais barato e a melhores margens de produto. O Wii atingiu um equilíbrio perfeito entre a desejabilidade, praticabilidade e viabilidade. Ele criou uma experiência mais envolvente para o usuário, gerou enormes lucros para a Nintendo. Essa busca por uma coexistência pacífica não implica que todas as restrições sejam iguais. Determinado projeto pode ser orientado por tecnologia, orçamento ou outros fatores. Diferentes tipos de organizações podem focar em um aspecto ou outro aspecto. E também não se trata de um simples processo linear. Equipes de design repensaram todos esses 3 fatores ao longo da vida de um projeto, mas a ênfase nas necessidades humanas, em oposições a desejos efêmeros ou manipulados, orienta o design thinking a se destacar do status quo. Apesar de poder soar óbvio, a realidade é que a maioria das empresas tende a abordar novas ideias de modo bastante diferente. Com bastante razão, elas provavelmente começaram com a restrição de que se adequará ao contexto do modelo de negócios existente. Pelo fato de os sistemas de negócios serem elaborados visando a eficiência, novas ideias tenderão a ser incrementais. Previsíveis e muito fáceis de serem copiadas pela concorrência. Isso aconteceu com a Apple. A Apple chegou e falou: pau, foda-se os teclados, é na tela, meu irmão. Um mês depois, todo celular tinha sua versão sem teclado. Muito rápido, muito rápido. Menos a BlackBerry. BlackBerry, né? Isso explica a opressiva uniformidade de tantos produtos no mercado hoje. Você já andou pela sua seção de utensílios domésticos de qualquer... Você já andou pela seção
de utensílios domésticos de qualquer loja de departamento de uma mente. Comprou uma impressora nova ou quase entrou no carro errado no estacionamento. Eu nunca fiz isso. Uma vez eu entrei sem querer no carro de outra pessoa, porque ele era da mesma marca do carro da minha esposa. E eu achei que era ela. Eu falei, entrei, quase peguei na perna do cara. Ele falou, não, cara, eu não sou Uber. E aí, na hora de sair, eu bati meu dedo. Foi humilhante, em vários sentidos. Eu entrei no carro da minha esposa e ela tava rindo da minha cara. Uma mulher que devia me apoiar, sabe? É a vida, rapaz. É a vida. Uma segunda abordagem é que as empresas orientadas pela engenharia em busca de inovação tecnológica adotam. Nesse cenário, equipes de pesquisadores descobrem formas de fazer algo e só depois pensam em como a tecnologia pode ser adequada a um sistema de negócios e criar valor. Como Peter Drucker mostrou no clássico estudo A Inovação e Espírito Empreendedor, é arriscado basear-se na tecnologia. Poucas técnicas levam ao benefício econômico imediato que justifique o investimento de tempo e recursos necessários. Isso pode explicar o gradual declínio dos grandes laboratórios de P&D corporativos, como a Xerox, PARC e o Bell Labs, que foram incubadoras tão poderosas nos anos 1960 e 70. Hoje em dia, as empresas restringem suas iniciativas de inovação a ideias que tenham um potencial de negócio de curto prazo. Elas podem estar cometendo um grande erro ao se concentrarem na viabilidade de curto prazo, podem estar trocando a inovação pelo incremento. Por fim, uma organização pode ser orientada pela estimativa dos desejos e necessidades humanas básicos. Por pior que possa parecer, criar produtos sedutores, mas essencialmente absurdos, destinados ao aterro sanitário local. Como, por exemplo, um brinquedinho muito famoso que todo mundo queria ter, aquele que você pega assim, segura com o dedo e faz zzz, e ele gira, sabe? Zzz, todo mundo comprou. Ah, tem verde, tem o amarelo, tem o que toca musiquinha, tem o que pisca, e agora acabou. Né? E muita gente investiu pra caralho isso. Máscara personalizada, máscara daquelas divisoras assim, ó. Essa máscara aqui, ó, é divisora assim, ó. Você usa ela, tem um filtro de carvão. Foi embora. Convencendo as pessoas nas palavras firmes do empreendente Victor Papanek. Victor Papanek, deve ser russo. A comprar coisas das quais não precisam para impressionar vizinhos que não se importam. Mesmo quando as metas são louváveis. Contudo, transportar viajantes com segurança ou abastecer com água potável comunidades rurais em países empobrecidos, o foco primário em um elemento da tríade de restrições, em vez de um equilíbrio apropriado entre os três, pode prejudicar a sustentabilidade do programa como um todo. O projeto. Então, os designers aprenderam a solucionar uma, duas ou até três restrições. Os design thinkers, né, o pessoal que usa o design thinking, por outro lado, estão aprendendo a navegar nelas e entre elas com criatividade. Eles fazem isso por ter mudado seu foco do problema para o projeto. O projeto é o veículo que transporta uma ideia do conceito à realidade, diferentemente de muitos processos com os quais estamos acostumados. Tocar piano ou pagar nossas contas. Pagar a conta é um projeto muito legal, assim, tipo assim, meu projeto é pagar todas as contas do mês. E dá-lhe. E é isso aí. Um projeto de design não é limitado e contínuo. Não é ilimitado e contínuo. Ele tem começo, meio e fim. E essas são restrições que o mantêm com os pés no chão. O fato de o design thinking ser expresso no contexto de um projeto nos força a articular uma meta muito clara desde o início. Ele cria prazos finais naturais que impõem disciplina e nos dão oportunidades de avaliar o progresso, fazer correções no meio do caminho e redirecionar as atividades futuras. A clareza, o direcionamento e os limites de um projeto bem definido são vitais
para o sustento de alto nível de energia criativa. Um bom exemplo é o concurso Máquina de Pedalar Inove ou Morra. Concurso Máquina de Pedalar Inove ou Morra. O Google se uniu a um fabricante de bicicletas especializado para criar um concurso de design, cujo desafio era usar a tecnologia das bicicletas para mudar o mundo. A equipe vencedora, 5 designers de uma família de defensores entusiastas. Ela entrou tarde no concurso. Em frenéticas semanas de brainstorming e prototipagem, a equipe identificou um problema permanente. 1,1 bilhão de pessoas em países em desenvolvimento não têm acesso à água potável e limpa. Explorou uma série de soluções alternativas, móveis ou estacionário, trailer ou rack bagageiro, e construiu um protótipo funcional, a Aquaduct, um triciclo feito para filtrar a água potável enquanto a transportava. Agora percorre um mundo para promover a inovação. Sucesso se deve às restrições flexíveis da tecnologia, a propulsão a pedalar, um orçamento de 0% e um prazo final inflexível. A experiência da equipe da Aquaduct é o oposto da encontrada na maioria dos laboratórios ou corporativos, acadêmicos ou corporativos, em que o objeto pode consistir em estender indefinidamente a vida de um projeto de pesquisa, e o fim de um projeto pode apenas significar que ele não receberá mais fundos. O briefing, essa é uma palavra tesão, sabe? Briefing. Isso é incrível, principalmente quando a pessoa leva a sério. Ela fala, eu quero isso, isso e aquilo, que seja assim, assim, assado. E aí você faz, entrega e ela te paga. Isso é sensacional. O briefing, casamento devia ter briefing. Vai ser assim nos primeiros anos e bem perto do finalzinho vai ser de tal jeito. Você fala, beleza. Briefing ia ser interessante. Se eu soubesse, né, amor? Vou até tomar um cafezinho. O ponto de partida de qualquer projeto é o briefing. Quase como uma hipótese científica, é um conjunto de restrições mentais que servem à equipe de projeto como uma referência. Benchmarks por meio dos quais é possível mensurar o progresso em um conjunto de objetivos a serem atingidos. Níveis de preço, tecnologia disponível, segmento de mercado e assim por diante. A analogia vai ainda mais longe. Como uma hipótese difere de um algoritmo, um briefing não é um conjunto de instruções ou resposta a uma pergunta não feita. Em vez disso, ele leva em conta a sorte, a imprevisibilidade e os caprichos do destino, já que é o âmbito criativo no qual surgem novas ideias inovadoras. Se você sabe o que quer, não faz muito sentido procurar. Quando comecei a trabalhar como designer industrial, recebíamos o briefing em um envelope. Em geral, era um conjunto de parâmetros restritivos que nos deixava com pouca opção, além de envolver o produto com um invólucro atraente, cujo conceito básico fora decidido em outro lugar. Uma de minhas primeiras atribuições foi projetar um novo aparelho de fax para um fabricante dinamarquês de eletrodomésticos. Os aspectos técnicos do produto assumiram uma forma de um conjunto de componentes que seria fornecido por outra empresa. Sua viabilidade comercial havia sido decidida pela administração, e aqui está em aspas, e o produto se voltava a um mercado já existente. Até sua desejabilidade já tinha sido grande parte predeterminada por precedentes, já que o mundo não sabia como deveria ser a aparência de um aparelho de fax. Eu imagino um aparelho de fax como uma impressora com um telefone do lado. Não havia muito espaço de manobra,
E só me restava fazer o aparelho se destacar entre os aparelhos de outros designers que estavam fazendo o mesmo. Não é surpresa. Não é surpresa alguma que, à medida que cada vez mais empresas dominavam o jogo, a concorrência entre elas se intensificava. E as coisas não mudaram muito ao longo dos anos. Com um cliente frustrado, recentemente lamentou: estamos matando por alguns décimos percentuais de participação no mercado. O resultado inevitável é que o desgaste da margem e do valor. A comprovação disso tudo é vista em qualquer loja de eletrodomésticos de consumo, em que, sob o zumbir de lâmpadas fluorescentes, milhares de produtos são organizados na prateleira, competindo por nossa atenção e diferenciados por recursos desnecessários, senão incompreensíveis. Iniciativas injustificáveis de estilização de elementos gráficos em embalagens para chamar a atenção, mas não melhoram a aparência da propriedade e a utilização. Um briefing de design abstrato demais deixa a equipe perdida e um nevoeiro. Já um briefing que parte de um conjunto reduzido demais de restrições garantem um resultado incremental e provavelmente medíocre. Ele transfere para o âmbito do design o que os economistas gostam de chamar de a corrida para o fundo do poço. Não foi por acaso que seus fundadores chamaram a economia de a ciência lúgubre. Eu não sei o que significa lúgubre. Alexa, o que significa lúgubre? O adjetivo lúgubre tem alguns significados. 1. Relativo a luto. 2. Fúnebre, lutuoso. 3. Triste, soturno, pavoroso, escuro. Não é coisa legal. A arte do briefing eleva os padrões e destaca as empresas excelentes das bem-sucedidas. A Procter & Gamble é um bom exemplo disso. Em 2002, embarcou em uma iniciativa para utilizar o design como fonte de inovação e crescimento, orientadas pela Chief Innovation Officer, a Cláudia, CEO, legal, a Cláudia Kotka, da todas as divisões da P&G. É isso que significa P&G, Procter & Gamble. Passaram a incluir a inovação orientada pelo design nas iniciativas de P&D, pelas quais a empresa era merecidamente famosa. Ken Rohn, líder da P&D, da divisão de limpeza doméstica da P&G, foi um dos primeiros executivos sêniores a enxergar o potencial dessa abordagem. Sua meta não era produzir acréscimos incrementais a produtos e marcas existentes, mas inspirar a inovação para gerar crescimento significativo. Essa visão levou a Ideal a um briefing que era a combinação ideal de liberdade e restrição reinventar a limpeza do banheiro com ênfase em limpeza cotidiana. Ron não chegou com a mais recente tecnologia criada no laboratório e instruiu a equipe a mudar a embalagem. Não nos pediu para aumentar um mercado existente em 1 ou 2 pontos percentuais. Sem restringir demais o briefing, ajudou a equipe a definir metas realistas, sem fazer com que ele fosse amplo demais. Ron nos deixou espaço para interpretar os conceitos e explorar e descobrir. À medida que o projeto progredia, novos insights se acumulavam. Pareceu aconselhável ajustar o plano acrescentando restrições. Um nível de preço previsto, uma restrição de não incluir motores elétricos. Ajustes desse tipo no meio do caminho são comuns e representam uma característica natural de um processo saudável, flexível e dinâmico. As modificações no briefing original ajudaram Ron a se especificar os níveis de custo e complexidade apropriados para o negócio. Ao mesmo tempo, esses ajustes contínuos do plano ajudaram a orientar a equipe para alcançar o equilíbrio ideal da praticabilidade
viabilidade e desejabilidade. Ao longo de cerca de 12 semanas, esse bem lapidado briefing levou a um número impressionante de 350 conceitos de produtos, mais de 60 protótipos e 3 ideias que foram levadas ao estágio de desenvolvimento. Uma delas, o Mr. Clean Magic Reach, uma ferramenta multifuncional que atendia todos os critérios definidos, entrou em produção 18 meses mais tarde. A mensagem é que o Design Thinking precisa ser praticado nos dois lados da mesa, pela equipe de design, obviamente, mas também pelo cliente. Perdi a conta de quantos clientes chegaram irredutivelmente dizendo: crie para nós o próximo iPod. Porra. Mas já ouvi o mesmo número de designers respondendo baixinho: dê-me o próximo Steve Jobs. Toma! Toma no meio da cara! Amor? A diferença entre um briefing de design com um nível exato de restrições e um briefing vago ou restritivo demais pode ser a diferença entre uma equipe entusiástica, gerando ideias revolucionárias, e uma equipe entregando versões exaustas de ideias iniciantes. Equipes inteligentes. Vocês querem saber como são as equipes inteligentes? Se você quer saber como são as equipes inteligentes, eu te espero aqui amanhã, na continuação do nosso quadro Leitura de Fazedor, onde nós estamos lendo juntos este incrível livro chamado Design Thinking, do meu querido amigo Tim Brown. Esse livro que ele é leitura obrigatória para você que trabalha com design e inovação, e é sensacional. Bom, como eu sempre falo para vocês, a reprise desse vídeo vai estar lá no nosso canal do YouTube, se você perdeu o começo, se você quiser rever e etc. Se você gosta do meu jeito de ler gaguejante, tossindante e com latidas de cachorro e barulhos de carro, vai ficar lá para você conferir depois. Tá bom, lindeza? Como eu sempre falo para vocês, agora é só ir lá e colocar em prática o que você aprendeu nesse vídeo. Vai para cima e um beijo lá naquele lugar. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Amor,